Oi! A nossa leitura de hoje é desse autor aqui, ó, Francisco de Assis Martins da Silva. Eu o conheci há pouquíssimo tempo, porque ele não é um autor famoso como a Ruth Rocha, Mariana Massarani e José Paulo Paes, Vinícius de Moraes. Ele não é famoso. E eu quis compartilhar o livro dele com vocês também pelo assunto que ele mostra pra gente que a história conta, né? A história que ele criou conta. Mas achei também legal porque às vezes a gente pensa que para ser autor de um livro precisa ser famoso. Não. Qualquer um de nós, desejando, pode escrever um livro, inclusive publicar esse livro. Esse homem aí, o Francisco de Assis, tem agora aí, ó, que vocês estão visualizando, um pedaço da história dele. Quem pode me dizer como se chama esse gênero textual em que está escrito alguns acontecimentos, alguns fatos antes da vida de alguém? Sempre que os livros que eu lia para vocês lá na escola, e alguns que eu leio aqui também, eu falo desse tipo de texto. Isso mesmo, biografia. Então, toda palavra que tem esse pedacinho bio tem a ver com vida, né? E grafia significa escrita. Então, é a escrita da vida. A biografia nada mais é que um texto que conta a vida de alguém ou parte da vida de alguém, né? Porque escrever tudo que uma pessoa faz na vida inteira dela não ia caber num livro. Então, biografia é um texto que narra, que conta a história da vida de alguém ou parte dessa história. Então, aqui tem a biografia do Francisco, e quando a gente lê, a gente vê que ele é do Ceará. Ele mora numa cidade que eu achei muito engraçada, porque é Pereiro, não é Pereira. A gente sempre vê Pereira, né? Que é a árvore que nos oferece a pera. E ele é lá do Ceará, ele é um professor, então ele conta um pouquinho aqui. E essa biografia foi escrita por ele, então é autobiografia. Ele mesmo escreveu sobre ele. E o Wendel Medeiros também é cearense, nasceu em Fortaleza, e ele fala uma parte muito legal aqui, que ele se reconhece como educador, ó. Antes de me intitular ilustrador, gosto de dizer que sou um educador. Então, eu achei bem legal porque são duas pessoas que juntas fizeram um livro, uma escrevendo e a outra ilustrando. Não são famosos, né? E cada um escreveu a sua biografia, que fica no finalzinho do livro, na última capa do livro, ok? Então vamos lá, vou rodar aqui pra gente fazer a leitura. O título você já deve estar vendo aí, A Batalha dos Gêneros Textuais. Tá vendo aí, ó? Gêneros textuais é um assunto que a gente tem conversado bastante. Algumas aulas algumas aulas passadas nós fizemos uma análise disso. Existem muitos gêneros textuais e cada um tem seu jeitinho de ser escrito. A gente não pode escrever uma carta faltando algumas informações, como o bilhete também. Então, um conto, por exemplo, não pode ser escrito no formato, na organização de uma receita. Uma receita, ela precisa ter as partes importantes, que são os ingredientes, o modo de fazer. Então, gêneros textuais, a gente precisa se habituar com eles, saber como cada um é, porque na hora que a gente precisar usar, ou a gente encontrar esse texto numa viagem, em algum estudo, né, alguma situação que a gente necessite, ele vai tive que mudar de lado, porque lá tá uma barulheira. A gente vai saber reconhecer, identificar, saber a importância e onde usar, ok? Então vamos lá, a Batalha dos Gêneros Textuais, começando a nossa leitura. Olha o cabelo da menina, que legal, cabelo de letras. Eu amei. E quem é essa menina?
Vamos lá. No reino dos gêneros textuais, todos viviam felizes, tranquilos e desempenhando suas funções. Dona Carta, sempre trazendo informações de longe, vivia saudando os demais habitantes. Olá, amigos, como estão? Seu poema, muito emotivo, carregado de sentimentos, não deixava de responder à calorosa saudação. Bom dia, querida amiga. O que trazes de tão bom? O dia está tão lindo. Agradeço a saudação. Opa, olha o dedo. Esse dedo é um perigo. Perdoa, professora. Vamos voltar. Na hora que toca na tela, ela já quer rodar. Esse é o poema. E assim, todos os outros gêneros iam respondendo a Dona Carta. A Senhora Fábula, Dona Lenda, Senhor Conto, a Senhora Notícia e vários outros habitantes desse reino encantado da leitura e da escrita. Certo dia, algo diferente aconteceu. Quando Dona Carta saudou seus amigos como de costume, o Senhor E-mail logo respondeu. Não vejo por que tamanha felicidade, já que és um gênero praticamente em desuso. Quase ninguém costuma mais fazer uso da sua pessoa. Sempre que querem enviar algum comunicado a um parente, amigo ou colega, preferem me utilizar. Sou o popstar do momento. Dona Carta olhou para o e-mail um tanto surpresa e respondeu cautelosamente. Por mais avanços que possa existir na escrita, nada vai substituir o prazer de me receber seu e-mail. Isso é verdade, gente. Eu não sei se vocês já receberam a carta, mas é deliciosa a sensação de receber uma carta. É muito bom. Imediatamente, o e-mail retrucou. A senhora deveria aposentar-se como senhor Telegrama. Não tem mais espaço para vocês nesse reino digital. A comunicação precisa de velocidade e a senhora... A confusão foi aumentando e chamando a atenção de outros gêneros que passavam por ali. Tentando instruir e sempre orientar as pessoas, Dona Receita tentou apaziguar a situação. Senhores e senhoras, para mantermos esse reino em harmonia devemos, primeiro, respeitar todos os outros cidadãos gêneros. Segundo, compreender que cada um tem e cumpre o seu papel. Terceiro, diferenciar as características de cada um. E quarto, deixar que cada pessoa escolha qual gênero prefere utilizar. Porém, ao ouvir a palavra receita, muitos gêneros, ao contrário do que se esperava, começaram a gritar, pedindo uma assembleia para escolherem o gênero mais importante do reino. Estava decretada a batalha para eleger o melhor dos gêneros textuais. O reino todo ficou agitado com aquela confusão e imediatamente informaram a Sua Majestade, o Rei General, que não conseguia compreender o porquê de tamanha confusão. Ora, todos os gêneros são importantes, cada um tem a sua função. Afinal, quem decide qual gênero é o melhor para o momento é o leitor. O e-mail pode até ser bastante procurado nos dias atuais, mas não quer dizer que seja para sempre assim. Enquanto o rei tomava conhecimento de todo o acontecido, os gêneros subiam às bancadas, reuniam amigos, distribuíam panfletos sobre a sua importância. Sou eu quem oriento a todos na hora de tomar o medicamento, bradava Dona Bula. Mas sou eu quem trago alegria quando convido as pessoas para as festas e bailes, lembrava o senhor Convite ao lado. E assim, cada gênero discutia entre si, mostrando sua verdadeira utilidade. A situação se agravou ainda mais quando o bilhete declarou em alto e bom tom que, além do telegrama, que já havia se aposentado, outros gêneros também estavam correndo risco de serem esquecidos.
A situação no reino piorava a cada dia. Ninguém nunca tinha visto uma batalha tão acirrada como aquela. Certo dia, a rainha escrita tomou um grande susto ao procurar o senhor Convite e não ser atendida. Ela pretendia dar uma festa no reino e precisava de seus serviços. O reino está parado, nenhum gênero quer trabalhar. Precisamos resolver essa situação o mais rápido possível, ou corremos o risco de nunca mais haver comunicação escrita entre as pessoas, reclamava a rainha ao rei. O rei, diante daquela situação e acreditando poder acalmar os ânimos, resolveu convidar, mesmo sem a ajuda do convite, telegrama, e-mail, carta, bilhete, todos os gêneros e fez um pronunciamento oficial. Atenção, atenção! Para acabar de vez com essa batalha, eu declaro aberta uma sessão real, onde ouviremos um representante de cada um dos interessados, e ao final eu decidirei qual é o melhor gênero do reino. Nesse instante, todos os gêneros ficaram em silêncio, menos o senhor Provérbio, que aproveitou a oportunidade e disse: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Com a greve do senhor Convite e de todos os seus companheiros, a notícia, o recado e o ofício, o jeito foi sair de porta em porta avisando da sessão real. E chegou o grande dia. Os gêneros textuais vieram em vários suportes: jornal, livro, revista, folder, encarte. Uma multidão se aglomerou do lado de fora com cartazes e gritos de apoio aos amigos. Antes de iniciar a sessão, o rei, ao lado da rainha, pediu a atenção de todos os presentes. Meus caros súditos, peço a atenção e o silêncio de todos. Esse momento é muito importante para acabar com essa batalha de uma vez. Cada gênero poderá falar sobre a sua importância e, como vocês assim querem, eu decidirei qual o melhor. O primeiro gênero a ser ouvido foi a senhora Reportagem. Disse: levo os fatos e acontecimentos ao leitor ou ao telespectador de maneira abrangente. Minha linguagem é clara, objetiva e direta. Em seguida, a fabulosa Dona Fábula se apresentou. Sou uma composição literária em que os personagens são animais com características humanas. Termino minha história sempre com ensinamento de moral. O senhor Trava-Língua chegou muito rápido e, como sempre, foi logo se enrolando. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo. Quanto tempo o tempo tem? A cada novo gênero que se apresentava, a plateia ia ao delírio. Navegando na magia da leitura e reconhecendo alguns gêneros até mais desconhecidos hoje em dia. Cada gênero textual apresentava sua estrutura, características e o suporte onde poderia ser encontrado. O público analisava cada detalhe. Era, na verdade, um grande festival, em que todos mergulharam fundo na misteriosa aventura do reino encantado da leitura. E assim se apresentaram os diversos gêneros textuais. Alguns deles, como a lenda, o mito, a crônica, misturando realidade e fantasia, conseguiram prender a atenção de todos com suas narrativas maravilhosas. Ao final, após ouvir todos os gêneros, o rei se reuniu com seu conselheiro gramatical para chegar ao resultado daquela difícil decisão. Por fim, ele do alto do seu trono pronunciou: meus prezados, após ouvir, analisar e discutir com o conselho, cheguei à conclusão. Todos os gêneros textuais são importantes.
Não temos como escolher o melhor, pois dependendo da necessidade do momento de cada leitor ou leitora, eles atendem aos mais variados objetivos, circulando de forma clara e definida. Portanto, declaro que todos os gêneros são importantes e necessários na comunicação. Creio que, no fundo, todos aqui pensam da mesma maneira. Assim, declaro encerrada esta sessão. Naquele momento, todos os gêneros se olharam com muito respeito. Muitos deles, na verdade, nunca tinham prestado atenção na história dos outros. Desde então, ao saberem da importância de todos, o reino passou a viver em harmonia, um ajudando o outro, sempre que possível. Enquanto se abraçavam e planejavam o futuro da leitura e da escrita no mundo, o e-mail, que já estava cismado com o MSN, o WhatsApp e posts de redes sociais, gritava lá de trás: Viva todos os gêneros textuais! Ai, ai, ai. Muito bom. Então é isso, turminha. De pouquinho em pouquinho, eu sei que vocês vão aprendendo a reconhecer, aprendendo a identificar e mais para frente aprendendo a utilizar os mais diversos gêneros textuais que podem ser encontrados em diferentes portadores. Então, gênero, de que forma aquela escrita é feita, como que é organizado no papel, algumas partes que não pode faltar, a organização, se é em verso, se é em estrofe, né, quantos versos tem, se tem destinatário, se não tem, se tem fantasia, se narra uma história. Então, cada gênero tem a sua característica. São todos importantes mesmo. E eles podem aparecer dentro de livros, em jornais, em revistas, que são os chamados portadores textuais. São os onde é que nós encontramos esses gêneros, onde eles estão registrados. Então, ó, beijo no coração, de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo mais e mais. Até a próxima!